Fala pessoal, aqui é o Gilson Silva do canal Pensamento Crítico. Hoje eu gostaria de conversar um pouco com vocês com relação à minha vida anterior, religiosamente falando, até chegar aqui no ateísmo. Antes, não se esqueça de dar aquele like no nosso canal, de se inscrever no nosso canal, para que o nosso canal aí ganhe força, tá certo pessoal? Eu, é claro, não tenho tanto conhecimento assim no que tange a Bíblia ou religiões, mas eu ainda estou engatinhando. Já tenho aí o meu canal no YouTube, né? Alguns já têm 11 inscritos e, se não me engano, tem 13 vídeos já postados. A maioria, quer dizer, alguns não são meus, né? Peguei de outras pessoas e de outros canais, mas é tudo autorizado, tá certo, pessoal? Bom, para começar, eu gostaria de falar com vocês o seguinte: a gente nasce sem religião. A religião ela nos é imposta. E quando eu nasci, obviamente, eu nasci em berço católico, então eu fui batizado, né? E a minha mãe levava eu e o meu irmão mais velho à missa, né? A gente preferia ir com a minha mãe à missa do que ficar em casa, né, com o meu pai. O meu pai era um sujeito muito bravo, não deixava a gente brincar direito, né? E a gente tinha muito medo dele. Então, dia de domingo a gente preferia picar mula para a missa, junto com a minha mãe. Mas enfim, então aí o tempo foi passando, a minha mãe faleceu, né? A minha mãe faleceu e o meu pai achou por bem colocar eu e o meu irmão mais velho num orfanato. Aí a gente foi pro orfanato e um ano depois eu levei o meu irmão caçula. Então somos três, né? E a gente foi criado no orfanato e no orfanato também a gente frequentava a missa, né? Aos domingos e também alguns dias da semana que tinha reuniões, inclusive no próprio orfanato que eu fui criado, aqui na minha cidade, Itajubá, sul de Minas, tá certo? E depois passou alguns anos, eu saí desse orfanato, né? Namorada, não tive muitas namoradas, né? Tive 4 namoradas contando com a minha esposa. Com 24 para 25 anos eu me casei, né? Me casei com isso, a minha esposa também é católica, a gente casou numa igreja católica, num sábado, e até os 28, acho que 29 anos, a gente ficou na igreja católica. Aí com 29 anos, a gente ficou na igreja católica. Aí depois a gente se converteu ao protestantismo, ou seja, a gente passou a frequentar uma igreja evangélica e lá a gente foi batizado. Na época, a igreja do Evangelho Quadrangular. Eu e minha esposa a gente batizou lá e o meu filho foi apresentado. A minha filha também depois foi apresentada lá, né? Até porque o meu filho mais velho ele já havia sido batizado na igreja católica também. Esqueci de falar esse detalhe, né? Enfim, a gente ficou nessa igreja por, se não me falha a memória, por uns 3 anos mais ou menos, né, nessa igreja. 3 ou 4 anos. Aí o pastor, na época, ele começou a fazer viagens, querer fazer viagens para Israel. E logo na primeira viagem que ele fez para Israel, ele já veio com a cabeça meio que voltada para o judaísmo. Aí, quando eu percebi isso, eu peguei e falei, ah não, viver no tempo da lei não dá. Aí eu peguei, achei por bem sair. Conversei com ele, me despedi do pessoal da igreja lá na época, né, de alguns, né, que eram mais próximos a mim e a minha família, e a gente saiu. A gente saiu e ficamos desigrejados. Na época eu trabalhava numa multinacional aqui também da minha cidade, e a gente fazia reuniões, eu fazia reunião no caso com alguns evangélicos dessa empresa, nos quiosques, né, que tinham lá no pátio dessa empresa, principalmente quando eu trabalhei no terceiro turno. A gente fazia reuniões lá, a gente fazia pequenos cultos, né? E a maioria do pessoal que frequentava lá era desigrejado. E aí eu conheci um rapaz que trabalhava no terceiro turno no meu setor, não vou citar o nome dele aqui, mas aí a gente começou a estudar na casa dele. E de vez em quando o pessoal vinha aqui para minha casa e a gente ia para a casa de um outro irmão, na época, para poder estudar a Bíblia. E esse irmão que estudava, aliás, que trabalhava comigo no meu setor, ele tinha um conhecimento vasto. Ele gostava de estudar a Bíblia.
Eu também gostava, mas não tanto quanto ele. E aí ele falou assim, Gilson, da onde você veio lá? Então quer dizer que o pastor agora ele tá pro lado do judaísmo? Eu falei, tá pro lado do judaísmo. Eu falei, que interessante, rapaz, eu tenho estudado algumas coisas aqui também sobre o judaísmo, e o nome do Messias, o nome de Jesus, rapaz, em hebraico é Yahushua. Eu falei, como é que é? Ele falou, é Yahushua o nome dele. Eu falei, que interessante. Ele pegou, me mostrou lá uns livros, as fontes lá que ele estava estudando. Aí ele pegou e falou assim, você poderia marcar com esse pastor para a gente poder indagar ele, né, com relação ao nome verdadeiro do Messias, com relação ao judaísmo, no caso o judaísmo messiânico, né, para a gente poder entender um pouco melhor. Eu falei, não, beleza. Aí eu peguei e marquei com o meu ex-pastor, que na época já estava sendo tratado como Rosh. Rosh em hebraico significa cabeça. Aí a gente marcou um horário com ele, a gente foi lá e recebeu a gente bem e tal, e começou a explicar as coisas com relação ao judaísmo. Só que o nome que eles adotaram lá nessa igreja, no caso já tinha até mudado o nome, né? Não era mais igreja do evangelho quadrangular, mas sim Beit, né? Beit, casa de oração, uma coisa assim. Aí ele pegou e falou assim que o nome era Yeshua, não era Yahushua, aí sim Yeshua. Aí eu peguei, fiquei encasquetado com aquilo, falei, nossa, Yeshua, beleza. Aí fui com aquilo, a gente continuou estudando em casa, na casa desse irmão, na casa de outro irmão também. A minha família também é junto, né, minha esposa e os meus filhos. Mas aí beleza, aí lá um belo dia, um dos irmãos que frequentavam essa Beit, né, eles convidaram a gente para ir para a roça com eles, né, eles eram muito amigos nossos. A gente foi para essa roça com eles e lá eles convidaram a gente para poder ir no congresso que ia ter nessa Beit, em que um judeu ia lá para poder explicar sobre o judaísmo, sobre as duas casas de Israel, né, as profecias e tudo mais. Aí a gente aceitou, a gente foi, né? Chegando lá fiquei maravilhado com a palestra, fiquei maravilhado com os estudos lá apresentados e comentei com a minha esposa, falei, bom, eu acho, se o pastor, né, se o Rosh deixar, a gente volta para cá. Aí conversei com ele, ele deixou, a gente voltou, tá, beleza. Mas antes disso, né, eu sempre esqueço alguma coisa, eu tenho que voltar. Antes disso da gente voltar para essa Beit, para essa igreja, ex-igreja, né? Eu havia feito visita em 2 Assembleias de Deus aqui na minha cidade. Aí depois também conheci um pastor que trabalhava no meu setor também. Ele falou assim, Gilson, vai fazer uma visita pra gente lá na minha igreja. Lá você vai sentir a presença de Deus. Né? Lá você vai ver que a presença de Deus lá do Espírito Santo, ela é forte. Eu peguei e falei, não, pode deixar que eu vou lá. Cheguei lá, fiz visita e comecei a frequentar essa igreja. Também não vou citar o nome da igreja aqui. Aí comecei a frequentar lá, minha esposa também gostou do ambiente, mas o negócio de presença de Deus, gente, não me entrava na cabeça. Presença de Deus, mas presença de Deus como assim, não é? O que eu via lá me deixava emocionado, as canções, você entendeu? A receptividade do pessoal lá foi muito boa. O pastor lá, presidente dessa igreja, ele me conheceu, aliás, me reconheceu, né? Ele falou assim, você não tá lembrado de mim? A gente morou na mesma rua, a gente brincava e tal. Eu falei assim, rapaz, de maneira repentina eu tô lembrado sim, mas é muito pouco, a lembrança é muito vaga. Aí eu falei para ele assim, inclusive eu acho que o meu irmão mais velho se lembra melhor de você, entendeu? Eu já não lembro tanto. Aí eu falei para ele assim, eu me lembro do seu irmão mais velho. Do seu irmão mais velho eu tô lembrado. Mas beleza, aí fiquei lá um tempinho, bom, até ir para essa Beit. Aí sim, aí cheguei nessa Beit, a gente voltou para lá. Aí comecei a estudar judaísmo, mas judaísmo messiânico. Então só virou a chave. A gente saiu do cristianismo e fomos para o cristianismo 2.0, né? Jesus passou a ser Yeshua. Já não era nem mais Yahushua, o certo era Yeshua. Aí frequentamos lá, tal, e era até gostoso, a gente guardava o sábado, né? Não o sábado assim do jeito que os judeus guardam, né? Mas a gente guardava o sábado, a gente não saía para comprar nada, e quando saía para comprar alguma coisa, a gente não podia comer nada de porco, né? Porque o judeu não come porco. Então, presunto a gente deixou de comer, pé de porco eu gostava de comer pé de porco, eu não comia mais, torresmo, né? Minha esposa no caso gostava, costelinha, bacon,
tudo que era de porco a gente não podia comer mais, a gente restringiu isso aí. Inclusive no serviço que eu tava, depois que eu saí dessa multinacional, eu tinha arrumado serviço de servente de pedreiro, até que ganhava bem. E aí, na hora que o chefe lá pedia para fazer extra no dia de sábado, o que eu falava? Olha, eu não trabalho no sábado porque eu sou judeu. Aí ele falava, o quê? Você é judeu? E o meu irmão trabalhava nesse lugar, o meu irmão que arrumou para mim trabalhar nessa faculdade, né? Aí o meu irmão falou assim, Gilson, não me faz uma dessa, cara, não faz desfeita. Eu falei, não, eu sou judeu, a minha alma é judia, eu não trabalho no sábado. E não ia mesmo, entendeu? Até que eu perdi o emprego. Beleza, e continuei nessa bait e tal, comecei a me destacar, entendeu? E comecei a ler o hebraico, mas o hebraico transliterado, não o hebraico com as letras, com os caracteres, né, vamos assim dizer, mas lia o hebraico transliterado. E aí o Rosh, ele pegou e me convidou a fazer o serviço no dia de sábado, na sexta-feira, né, no caso também, e no sábado, porque no judaísmo, o Shabat começa ao pôr do sol da sexta-feira e termina ao pôr do sol do sábado. Aí ele falou, me convidou para ser Razan, oficiante. O que o Razan faz? O Razan, ele faz as rezas no hebraico, pode ser lido também em português no caso, mas eu preferia fazer no hebraico, né? Embora a maioria das pessoas lá não entendiam, mas tinha lá o Sidur, que é o livro de rezas, né, no judaísmo, o pessoal poder acompanhar tanto no hebraico ou no hebraico transliterado, e tinha lá também a tradução na língua portuguesa. E aí eu cantava em hebraico, né, os louvores lá, os salmos, cantava, né, alegrava o pessoal lá, colocava o meu talite, tudo direitinho, fazia minhas rezas antes de começar o serviço. Era até gostoso. E lá eu me sentia bem, super bem. Só que aí, lá um belo dia, um dos Arri, né? A gente fala, Arri a gente é relacionado ao irmão, ele começou a ir mais pro lado do judaísmo ortodoxo. Aí lá um belo dia ele pegou e estava até combinando com o Rosh de ir para São Paulo, né? Lá pro Rabad, grupo Rabad lá em São Paulo. Lá ele falou que conseguiu conversar com o Rabino e o Rabino ia receber eles de braços abertos, né? Para explicar tudo sobre o judaísmo e também sobre o cristianismo. Aí o Rosh lá, ele não quis ir, porque falou assim, não, porque é ortodoxo, eu vou deixar Yeshua e tal, aí desistiu. Eu acho que é mais ou menos isso, aí desistiu, não foi. Aí esse irmão, ele foi com mais, se não me engano, mais 3 pessoas, ou mais 2 pessoas, não sei. Aí eles foram, aí eu via que ele também era um Razan lá nessa beit. Aí eu percebi que toda vez que eu pedi para ele fazer a leitura da Torá, a leitura da Liá, da Paraxá, ele até ia, mas ia meio desanimado, não participava mais, não cantava mais. Aí eu perguntei para ele, ô fulano, por que você tá desse jeito? Por que você não tá participando mais das reuniões, assim, com afinco, do jeito que você participava? Porque você é uma pessoa inteligente, você sabe de tudo, praticamente tudo de Torá. Aí ele dava risada e falava, não, sei de tudo não, Gil, estou estudando ainda. Eu falei, não, assim como eu também estou estudando, mas você sabe muito mais do que eu. O que está acontecendo? Aí eu consegui arrancar dele. Ele não tinha falado para mim. Ele falou assim, não, porque eu estou indo lá para São Paulo e tal, e isso aqui, Gil, não é para nós somos Bnei Noah. Eu falei, Bnei Noah? O que é isso? Ele falou, nós somos filhos de Noé, nós não somos judeus. Entendeu? Aí eu tô indo lá para São Paulo, tô tendo aula com o Rabino, até o Rosh ele ia, mas ele desistiu, porque judaísmo ortodoxo, você sabe, né? Se você não pode acreditar em Jesus, aliás, você tem que abandonar Jesus, você tem que abandonar Yeshua. É a mesma pessoa, né? Aí eu falei, nossa, rapaz, sério? Aí tal, aí beleza, eu combinei com ele de ir para São Paulo também, só que na hora que o Rosh, ele descobriu que eu ia para São Paulo, né, eu ia deixar o serviço lá para ir para São Paulo para ter uma instrução com esse Rabino, ele cismou lá e simulou como é que fala, um ataque, alguma coisa lá, ele pegou, começou a chorar, não chorou copiosamente, mas deu de chorar, né? Aí eu peguei e falei, não, calma, que eu não vou mais não vou abandonar o senhor não, pode ficar tranquilo que eu vou fazer um serviço aqui e não vou para São Paulo mais não. Aí ele pegou, ficou mais tranquilo. Só que aí na semana seguinte eu cheguei nesse irmão, cheguei num outro irmão também, que é amigo meu até hoje, também não vou citar o nome dele aqui, e combinamos de ir para São Paulo, mas sem ele descobrir, sem o Rosh lá descobrir. E fui para São Paulo, lá na Beit Rabad, conversar com o Rabino lá. Aí cheguei lá, o Rabino explicou para mim, respondeu as minhas perguntas com relação ao cristianismo,
explicou para mim como que funciona o judaísmo ortodoxo e como que funciona com relação às 7 leis de Bnei Noach, né? As 7 leis universais dos filhos de Noé. Eu achei bacana tudo aquilo e foi me instruindo. A gente foi para São Paulo acho que umas 3 vezes, depois começou a instruir a gente, né, através da internet, com aulas pelo YouTube e tal. Inclusive no YouTube tem aulas do Rabino até hoje. Né? E peguei uma amizade com ele também, com o pessoal lá no Rabad e tudo, e gostei. E fiquei como Benor, né? E aí lá um belo dia eu cheguei no pessoal lá na Beit e comuniquei ao Rosh, falei que eu ia me desligar da Beit lá, que eu não era mais judeu, que eu era um Benor. E o Benor, ele não tem obrigação de guardar o sábado, né? Ele pode comer carne de porco, porque essas coisas é tudo para judeu, entendeu? A única coisa que a gente tinha que fazer é guardar as 7 leis universais dos filhos de Noé. Eu não me lembro aqui de cabeça aqui as 7 leis, mas não comer um membro de animal ainda vivo, não blasfemar contra Deus, acreditar só em Deus, e por aí vai. São 7 leis. Aí o que acontece? Aí o membro de uma família lá que a gente tinha eles como amigos, eles pegaram e viraram a cara para mim e para minha família. Até a sogra desse rapaz que eu tinha amizade com ele, que foi lavadeira lá na granja, no orfanato onde eu fui criado, ela também virou a cara para mim e para minha família. Eu falei, gente, mas puxa vida, esse povo está confundindo as coisas. Quer dizer que é assim. Quando era igreja evangélica, eu saí, eles viraram a cara, mas foi por pouco tempo. Eu espero que dessa vez seja por pouco tempo também. Mas não, continuam inimigos, entre aspas, né, até hoje. Eu não tenho raiva de ninguém, não tenho raiva deles nem nada. Não tenho raiva deles, eu até gosto deles, mas como eles não gostam de mim e da minha família mais, eu também não converso com eles, eu não faço questão disso, né? Aí beleza, continuei lá como Benor, tal, aí eu comecei a fazer o Shabat, né, as celebrações de Shabat em casa, aí um dos amigos meus lá dessa Beit lá, ia lá em casa pra gente poder fazer o Shabat, pra gente poder fazer as rezas e tal, igual eu fazia lá na Beit. Mudou pouca coisa, entendeu? E a gente fazia Rosh Hashanah, fazia Rosh Chodesh, fazia a contagem do Homer, tudo em casa. Tudo conforme a gente fazia lá na Beit. Mudou pouca coisa, entendeu? E aí o pessoal virou a cara, o Rosh lá também virou a cara, a maioria do pessoal lá da Beit virou a cara para minha família, tudo por causa de religião. Então vocês estão vendo que religião é um atraso de vida. Religião traz inimizade, causa inimizade. E eu gosto dessa família até hoje. Não converso com eles porque eles não querem conversar comigo. Vocês estão entendendo como que funcionam as coisas? Tá, beleza. Aí como eu cheguei até o ateísmo? Aí continuando a estudar, quando eu estudava a Torá, no caso, lia as Parashot semanais, né, a porção semanal da Parashá, estudava também um pouco de Kabbalah, alguns livros aí que a gente podia estudar, né, como Benor, estava autorizado a estudar, o Talmud também, só aquela parte que interessava ao Benor. O Benor não pode estudar todo o Talmud. O Talmud é a Torá oral, né? Então a gente está ordenado a estudar mais a Torá escrita do que a Torá oral. Aí beleza, aí eu estudava, lia, pesquisava, buscava na internet também. E eu falei, puxa vida, tem coisa aqui que não tá batendo. Aí eu comentava com a minha esposa, mas só que a minha esposa ela não estudava, né? Então para ela tanto fez como tanto faz. Aí eu começava a buscar algumas coisas na internet, questão de estudos contrários ao judaísmo, contrários às religiões, né? Porque eu falei, puxa vida, mas tem coisa errada aqui também na Torá, gente. Tem coisa errada aqui também no Tanakh. Tanakh é conjunto de livros do Antigo Testamento, né? Que o pessoal fala Antigo Testamento. As profecias messiânicas, aí o pessoal lá no Rabat também, com todo respeito ao rabino de lá também, mas aí começou a falar assim que o Rebbe de Lubavitch, que era o líder lá do pessoal do Rabat, que faleceu, se não me engano, em 93, ele é o Mashiach. Na hora que eu fiquei sabendo que o pessoal acredita que o Rebbe de Lubavitch é o Mashiach, aí eu peguei e falei, pronto, gente, isso aí é cristianismo 2.0. Porque se eles falam que uma pessoa que morreu é o Mashiach, o que acontece no cristianismo? Acredita-se que Jesus morreu, ressuscitou e vai voltar.
Então o Rebbe de Lubavitch é a mesma coisa que Jesus, com todo respeito, não é? Aí eu peguei, comecei a desacreditar também no judaísmo. Eu falei, gente, mas não vinga, não vira. Para mim não dá mais. Aí continuei estudando um pouco em casa também de judaísmo, mas já com aquela falta de vontade. Foi aí que eu descobri alguns vídeos ateus na internet. O pessoal falando contra as religiões, o que acontece nas religiões, o que não acontece nas religiões também. E a maioria dos ateus, dos vídeos ateus que eu achei na internet, eram de pessoas que também tinham frequentado o cristianismo, que também haviam sido pastores, ministros na igreja, né? Haviam saído do catolicismo, ou até mesmo do protestantismo, e isso me alegrou. Aí eu comecei a pesquisar outros canais e comecei a ver os estudos do pessoal. Eu vou falar aqui o nome de dois dos principais canais que eu acompanho, que eu tenho acompanhado e tenho aprendido. Vou falar o nome aqui do pessoal, apesar de eu não conhecer eles pessoalmente, nem virtualmente, né? Mas daqui a pouco eles vão ficar sabendo. Um deles até já sabe, mas não sabe assim, como que eu vou dizer? Ainda a gente não conversou nem pela internet, mas um é o canal Além da Fé, do Jason Ferrer, que eu tenho aprendido muito com o Jason. O Jason é fantástico. Inclusive os meus vídeos que eu posto no Facebook é inspirado no Jason, nos vídeos que ele faz. E também o outro canal é Teologia Reversa, do Antônio Miranda, com quem eu aprendo muito. Tem outro também que eu tenho aprendido muito, isso desde sempre. Ele não é ateu, tá, gente? Mas também não é cristão. É o professor Fábio Sabino, que também é uma pessoa muito inteligente, teólogo, professor de grego, hebraico, aramaico. Ele é exegeta, então sabe muita coisa, show de bola. Ainda vou comprar uns estudos do professor Fábio Sabino também. E vou ser mais colaborador dos canais do Jason Ferrer e também do Antônio Miranda. Eu tenho aprendido muito com esses caras. E também tem o professor Fábio de Oliveira, também que eu acompanho na internet. Tem a Soraya, né, no caso está o nome lá, Soraya Ateia, também que eu acompanho pela internet, pelo Facebook, entendeu? E tem outros ateus que são gente finíssima, gente boníssima. O pessoal é tudo nota 10, entendeu? Eu tenho aprendido com eles. O pessoal de caráter, o pessoal de respeito, entendeu? Agora, isso não acontece nas religiões. Nas religiões a gente só vê fuzuê, a gente só vê contradição, principalmente na Bíblia, não é? Então, eu cheguei aqui até o ateísmo e até 3 semanas atrás, hoje é 2 de fevereiro, né? De 2022, que eu estou gravando esse vídeo. Então, até 3 semanas atrás, eu me considerava um agnóstico. Agora, eu afirmo categoricamente que sou ateu. Eu não acredito em divindade nenhuma, aliás, eu caí em descrença de divindade, entendeu? Mas não quero ofender ninguém, não quero ofender nenhuma pessoa, principalmente a você que é meu amigo, minha amiga, de maneira pessoal, entendeu? Eu não quero ofender a sua fé, não quero ofender a sua religião, mas sim mostrar para vocês aquilo que é deturpado dentro desse livro que vocês chamam de Bíblia, entendeu? Será que é um plágio? Será que é tudo mitologia? Basta a gente estudar, gente, basta a gente buscar, coisa que eu tenho falado faz tempo. Eu não sou melhor que ninguém. Eu tenho aprendido ainda. Inclusive, eu quero comprar vários livros para poder mergulhar fundo nos estudos com relação ao ateísmo, com relação às religiões. Hoje eu sei pouco, muito pouco. Entendeu? O que eu sei é sobre hoje eu sei muito mais sobre judaísmo do que sobre ateísmo. Entendeu? Então tem que aprender muito. Ateísmo não é religião. Não é religião. Assim como o judaísmo também não é religião, apesar de que o pessoal considera como religião, mas não é religião, é uma forma de vida, entendeu? Só que é para judeu, para quem é judeu, tá? Então a gente não pode misturar as coisas, não pode misturar os passageiros. Então, mais uma vez falando, você que me conhece pessoalmente, eu não quero te ofender. Espero que a gente continue sendo amigo, entendeu? Só que aquele detalhe, de maneira religiosamente falando, né? Se você se sente ofendido, eu não posso fazer nada. A minha intenção não é te ofender, não ofender a sua fé nem a sua religião, mas sim mostrar aquilo que é verdadeiro e aquilo também que é engano nas religiões. Tá certo? É isso que eu tinha para falar, gente. Com relação à minha vida religiosa passada até aqui o ateísmo. Tá certo? Um abraço a todos vocês. Até a próxima, até o próximo vídeo, né? No caso, se Zeus quiser.